Estamos ao vivo no site da Isto É com Janaína Pascoal, deputada estadual do PSL paulista. Estamos transmitindo esta live pelo YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. A Janaína é professora de Direito Penal da USP e também tem um escritório de advocacia. Ela já trabalhou com grandes juristas, como Roberto Podival, e em 2016 foi a responsável por redigir o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, ao lado de juristas como Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, que faleceu no ano passado. Depois disso, ela se consagrou também como uma das ativas advogadas na defesa dos direitos básicos dos cidadãos. Em 2018, se elegeu deputada estadual mais bem votada de toda a história do país, com mais de 2 milhões de votos. Vamos falar, portanto, com a deputada Janaína Pascoal. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Hermano. Agradeço muito o convite, uma honra poder conversar com você, com os seus seguidores também. Eu queria só fazer uma observação com relação à sua fala de abertura, que, muito embora eu seja professora concursada na USP, eu estou atualmente licenciada, licença não remunerada, para o exercício do mandato, é uma exigência constitucional, até em virtude da Alesp, cuidar das contas da USP. E, muito embora eu seja advogada, minha OAB esteja ativa, eu saí, me desliguei do escritório do qual eu era sócia e estou afastada da advocacia como profissão. Eu mantenho a minha carteira ativa, porque é muito dolorido, se quer pensar em suspendê-la, mas eu não estou exercendo a advocacia. Queria deixar isso claro, porque às vezes causa mal-entendido. Então, não estou exercendo a advocacia, estou me dedicando integralmente ao exercício do mandato parlamentar. Não tem problema não, porque a senhora já faz um bom trabalho aí na Assembleia. Então, fique aí, tá bom assim. Deputada, eu ia perguntar uma coisa para a senhora se elegeu com mais de 2 milhões de votos, mas também na esteira um pouco aí do Jair Bolsonaro, que fez uma grande soma de votos. Agora, nos últimos tempos, a senhora vem fazendo algumas críticas pontuais aí ao presidente, por algumas medidas que ele não toma de forma correta. A senhora rompeu com o presidente? Como é que está a relação hoje? Então, assim, muito embora eu reconheça que eleitores do presidente também foram meus eleitores e vice-versa, eu não aceito, com todo respeito, essa frase de que eu me elegi na esteira do presidente. Porque se o senhor pegar os meus materiais de campanha, os meus vídeos, as minhas entrevistas, o senhor vai constatar que eu nunca utilizei o nome do presidente para nada, nunca, jamais. E fiz questão de, durante a campanha, inclusive naquele discurso na convenção do PSL no Rio de Janeiro, de deixar muito explícito que eu tenho a fidelidade ao país e não a nenhuma pessoa física em especial. Falei isso na frente do presidente, num momento de campanha. Isso gerou um problema sério com os apoiadores dele, aqueles mais assim, candentes. Então, assim, claro, se essa é a sua visão, eu respeito, mas eu não concordo com isso. Acho que o presidente se elegeu graças ao meu trabalho no processo de impeachment. Porque se eu não tivesse trabalhado bem como trabalhei, com afinco, com risco à minha vida, à vida dos meus familiares, eu duvido que a direita tivesse chegado ao poder. Então, eu acho que é o contrário. Mas aí é uma divergência saudável. Eu não rompi com o presidente, eu segui fazendo o que eu sempre fiz, sendo fiel às minhas convicções, sendo transparente nas minhas ponderações, e eu apoio e elogio o que eu considero certo e critico, às vezes pode ser de maneira veemente, o que eu considero errado, entendeu? Mas eu fui assim com os governos anteriores, sou com esse, tanto no âmbito federal como no estadual e no municipal. E pela minha personalidade, acho que é difícil eu ter uma outra postura, sabe? Eu sou uma pessoa muito independente, talvez por isso defenda as candidaturas independentes, talvez por isso tenha dificuldade de me apresentar como uma pessoa de um partido. Ainda hoje eu acho estranho ouvir Janaína do PSL.
Nada contra o PSL, mas eu sou Janaína, entendeu? Eu estou num partido porque a lei exige e tenho brigado muito para que o Brasil adote, né, as candidaturas avulsas, as candidaturas independentes. Deixa eu fazer uma retificação, então, porque realmente eu me expressei mal, porque a senhora realmente. Essa colocação, que a senhora fez mais de 2 milhões de votos, né? A mesma coisa que o Olímpio, o Major Olímpio já me falou também, ó, fiz 9 milhões de votos, né? Na verdade, os votos que vocês fizeram, o Olímpio com os 9, a senhora com 2, a Joyce com 1 milhão, tudo isso somou que levou à eleição dele, isso é um fato, né? Mas era só essa retificação que eu acho que eu concordo com a sua Porque, assim, avaliação. eu só fiz isso, porque assim, eu acho que a minha situação e a da Joyce, por exemplo, e falo isso com todo respeito à trajetória da Joyce, gosto dela, existe uma diferença, porque a Joyce, Opa, eu acho que cortou, eu não estou te vendo agora, acho cortou que alguma coisa aqui. deu algum probleminha, mas acho que já voltou ao normal. Não, voltou. A Joyce sempre se apresentou como bolsonarista, né? Ela chegou a falar que ela era mais filha do que os próprios filhos, o Bolsonaro de saias. Então, eu vejo uma diferença muito grande entre a minha situação e a situação da Joyce, né? Eu nunca me apresentei como bolsonarista. Então, até quando as pessoas escrevem traidora, você está traindo o presidente, eu acho graça, porque eu sigo falando as mesmas coisas. Eu lembro que quando eu conversei com o presidente, nós tínhamos algumas divergências sobre, por exemplo, diminuição da idade penal. Havia um ou outro ponto que ele também levantava, que eu agora não estou conseguindo me recordar, e ele dizia assim, olha, tem jeito de você mudar de ideia, né? Dá para a gente mudar essa... Eu falei, não tem como, presidente, eu tenho textos escritos aí também, com todo respeito, diferentemente de Fernando Henrique, eu não estou disposta a rasgar os meus textos, os meus livros, entendeu? Então, é uma questão de coerência. Agora, o que o presidente faz de certo, eu apoio, o que ele faz de errado, eu aponto, como eu faço com os demais. Bom, a senhora falou que o que ele faz de errado, a senhora critica. Como é que a senhora está vendo o posicionamento dele na pandemia? Porque ele tem tido uma posição toda negacionista, né? Em relação à pandemia, disse que não era nada, que era uma gripe. Até aquele discurso que eu fiz, né, bastante emocionado, pedindo para ele sair, tem a ver com isso. Então, assim, sob o ponto de vista da política do governo dele, eu entendo que a política do governo dele está correta. Houve todo um trabalho para dar uma assistência econômica para a população, houve uma agilidade sem precedentes em criar uma sistemática de fazer esses pagamentos. Eu corroboro com a linha desse ministro da Saúde, né? Ele vem sendo muito criticado, mas eu, particularmente, corroboro com a linha dele, que é de defender o tratamento precoce, uma vez aparecendo os sintomas da Covid, já imediatamente fazer o tratamento, não necessariamente com cloroquina, porque as pessoas gostam de estigmatizar. Quando a gente fala em tratamento precoce, já vem dizer que é cloroquina. Não, né? Mas não me parece responsável mandar uma pessoa com pneumonia viral para casa com antitérmico e esperar o quadro agravar, entendeu? E isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo. Então, eu apoio a política, né, do governo do presidente nessa questão da Covid, porém, não me agrada, né, como cidadã, como eleitora, a postura pessoal do presidente diante do problema. Consegue entender a diferença? Então, assim, me parece que o presidente ele tem uma postura muito adolescente, né? É um problema sério, é uma doença grave, né? Durante muito tempo ele disse que não era, ele disse que era uma gripezinha. Mesmo hoje ainda, ele insiste, né, vamos dizer assim, em reduzir o tamanho do problema. Então, deste comportamento pessoal, eu realmente divirjo, né, divirjo firmemente, porque a doença é grave, porque a doença é real, né, são 100 mil mortos. Então, desse comportamento pessoal, eu divirjo, mas eu apoio as políticas do governo dele para a Covid. Inclusive, essa é uma divergência que eu tenho tido aqui com o governo de São Paulo. Eu tenho apoiado o governador nas medidas que ele tomou, num primeiro momento de fechamento, agora de uma abertura progressiva,
né? Hoje mesmo tomou uma medida que eu considero responsável, de postergar um pouquinho mais a abertura das escolas. Então, eu tenho apoiado o governador nesta pauta, mas eu tenho divergido do governador, dos seus secretários, das autoridades no campo da saúde, porque eles estão muito com esse discurso do fique em casa, espere os sintomas agravarem, né? E não me parece o melhor caminho, entendeu? Então, assim, veja que quando eu me manifesto, não é a favor de A ou contra B, né? É a favor ou contra uma ideia, uma proposta. Eu fui assim a minha vida inteira e acho que vou morrer assim, né? É a minha maneira de ser. Mas essa postura dele, por exemplo, de não usar máscara, não respeita distanciamento social, quer dizer, ele não está respeitando as regras básicas que a própria OMS recomenda, né? O próprio Ministério da Saúde recomenda, né? Então, essa postura pessoal realmente não me agrada, né? Mas as políticas que ele tem implementado, a meu ver, são boas. Uhum. Agora, de política em política, a gente também está tendo uma crise aí, já teve muito ministro em pouco tempo, 3 ministros da saúde no meio da pandemia, e a gente acabou chegando aos 100 mil mortes, né? Que estamos chegando agora, hoje ou amanhã. Isso aí não faz com que ele fique meio assim em parte dessa culpa desse elevado número de mortes, porque todo mundo fala que podia ter sido evitado, né? Muita Eu dessas mortes. particularmente não concordo com essa afirmação. É uma pandemia, né? É um fenômeno mundial. Sob o ponto de vista de proporcionalidade, considerando a população brasileira, nós ainda não estamos, né, vamos dizer assim, no topo do ranking. Então, há países em que a postura até foi outra e os números proporcionalmente são mais elevados. Então, não me parece justo querer atribuir ao presidente ou aos ministros, né, o número de mortos. Isso não me parece justo. O que me parece adequado é que nós discutamos as políticas aplicadas para essa situação. Então, os fatos mostram que quando no Brasil ou no mundo começaram a tratar os sintomas precocemente, né, houve uma diminuição no número de mortes, no número de internações, no número de pessoas entubadas. As pesquisas acadêmicas no Brasil e no mundo mostram que quando uma pessoa é entubada, existe uma chance. A primeira pesquisa que eu li falava em 89%, agora já vi uma falando em 70% dessa pessoa vir a óbito. Então, não me parece inteligente, né? E não me parece científico seguir com esse discurso, que é ainda o discurso do ex-ministro Mandetta, falo isso com todo respeito a ele, de que não deve medicar no início, de que deve esperar em casa. Esse discurso, que é o discurso que ganhou assim, o maior número de adeptos, que foi um discurso abraçado pelos formadores de opinião, me parece um discurso equivocado. E ele é vendido como sendo discurso científico, quando, na verdade, a ciência não pode fechar os olhos para os fatos. Entende? Uhum. Agora, a senhora como advogada e tal, não sei se a senhora acompanha essa polêmica do ministro Gilmar Mendes, que ele chegou a dizer que era uma política genocida e que o presidente podia ser, inclusive, denunciado ao Tribunal de Haia, né, Tribunal Internacional Penal lá de Haia, né, na Holanda. A senhora, como jurista, o que vê sobre esse fato que o ministro Gilmar falou de genocídio? Eu penso o seguinte, o que eu enxergo na fala do ministro é que ele estava aconselhando o presidente a adotar uma outra postura para evitar questionamentos, né? Como, inclusive, houve questionamentos. Mas, sob o ponto de vista de materialidade para um crime de genocídio ou para uma movimentação da corte, né, eu estou mais conforme o entendimento da doutora Silvia Steiner, que, inclusive, foi magistrada no TPI, e disse que não há elementos para falar em genocídio. Né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção das pessoas que nos acompanham, se eu não me engano, foi 2015 ou 2016, ao lado da professora Maristela Basso, do próprio doutor Hélio Bicudo, do Jorge Pascoal, que é advogado, eu apresentei uma denúncia contra o Maduro, né, perante o TPI. Nessa denúncia, eu narrei os fuzilamentos, as prisões arbitrárias por mera divergência,
o fato dele ter colocado jovens, né, numa prisão subterrânea chamada Tumba, intrigantemente, e aí eram atos, hein? Eu estava atribuindo ações, né? Uhum. Intrigantemente, as pessoas que insistem em dizer que o Bolsonaro praticou genocídio por omissão, né, consideram Maduro um democrata. Não estou falando do ministro Gilmar, mas aquelas. Ou já houve quem denunciasse Bolsonaro. Então, me parece muito mais uma discussão ideológica do que jurídica propriamente. Agora, e o presidente poderia adotar outra postura, entendeu? Isso não é só para a Covid, né? É para tudo. De certo modo, ele parece que tem ponderado um pouco, né, dos seus ímpetos ultimamente. Nessa questão, a senhora chegou a defender a política do ministro Pazuello, mas ainda só uma palhinha do ministro Gilmar, que ele falava que estão militarizando o Ministério da Saúde, que tiraram os técnicos. Isso também foi o ministro Mandetta que me falou aqui numa live, que trocaram os técnicos por militares. A senhora acha que tem essa militarização na área da saúde? Olha, pode até ser que haja militares, mas existem muitos médicos competentes no Ministério da Saúde, médicos com titulação, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do Ministério, então eu sempre respeito posições divergentes, eu respeito o pensamento do outro, mas eu realmente não concordo. Não concordo. Entendo que a gestão melhorou, o próprio governador aqui de São Paulo, que se reúne com os deputados estaduais uma vez por mês, ontem, inclusive, houve a reunião, já são 3 reuniões que ele elogia o atual ministro da Saúde, elogios que nunca fez para os anteriores, dizendo que ele é muito pronto em atender os secretários, que ele não coloca questões políticas na hora de dividir recursos, de ouvir os governadores e seus representantes. Então, eu tenho uma visão muito positiva do ministro Pazuello. Então, isso é bom. Agora, deputada, a senhora, no passado, logo que o Bolsonaro estava armando a candidatura dele, chegou a pensar na senhora como vice. A senhora depois disse que não podia, que não queria ir para Brasília e tal. Como é que a senhora avalia a gestão do Bolsonaro, de um modo geral, tirando a coisa da saúde, no restante aí da administração? Eu tenho assim muita eu fico muito incomodada, né, com a agressividade desses apoiadores mais raiz, né, que agora são até essas pessoas que estão sendo alcançadas pela CPMI do Congresso, pelas investigações do Supremo. E muito embora eu não corrobore, tá, as investigações, não acho que juridicamente elas estejam alicerçadas, muito embora eu reconheça um viés de perseguição mesmo da CPMI, né? Eu acho que quando é esquerda pode tudo, quando é direita não pode nada, então quero deixar aqui isso registrado. Eu não gosto do estilo desses apoiadores, me parecem agressivos, são pessoas que não conseguem conviver com divergência, são pessoas que, se você concordar em 90% e discordar em 10%, você passa a ser atacado como traidor, como comunista. Certa medida foi o que fizeram com o próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Eu, nos últimos tempos, tenho divergido assim, fortemente do ministro Alexandre, sob o ponto de vista jurídico, mas foi muito injusto, né, o ministro Alexandre ser tratado como comunista, sendo que eu conheço os livros dele, os pensamentos dele, que também é professor no Lago São Francisco, sempre foi um professor à direita, foi perseguido na USP por causa disso. Então, assim, essa radicalização desses apoiadores do presidente, ela não me agrada e eu vejo que ela atrapalha muito o governo, sabe? Atrapalha muito, acaba favorecendo essa estigmatização da direita, né? Acaba criando uma má impressão da direita, né? Depois de tanta luta que a gente travou para poder a direita chegar ao poder. Inclusive, nessa questão aí dos blogueiros, por exemplo, que fizeram ataques ao ministro Alexandre, eu converso bastante com o ministro Alexandre, me dou bem com ele, falo com ele sempre. Eu vi alguns vídeos, por exemplo, do Alan dos Santos, que destratava o Alexandre, chamava de careca, seu imbecil, não sei o quê, e a Sarah Winter lá, vou te matar, vou te perseguir, quer dizer, são coisas que não contribuem nada para a democracia, né? E a senhora está aqui na CPMI em São Paulo e que certamente está abordando também essas questões, né?
não contribui em nada, a meu ver, atrapalha muito o governo, né? Eu cheguei a pensar dessas pessoas serem até plantadas por opositores, porque elas atrapalham tanto, elas causam uma imagem tão ruim que é difícil acreditar que sejam apoiadoras, sabe? Mas, do ponto de vista jurídico, é muito complicado aceitar que a pessoa que é vítima de um comportamento possa mandar prender a pessoa que realizou este mesmo comportamento. O senhor entende? A minha crítica não vai no sentido de dizer que essas pessoas têm direito a fazer o que elas estão fazendo. A minha crítica ela é processual penal, ela tem uma perspectiva jurídico-constitucional, né? Um ministro, um juiz, um promotor de justiça que é vítima de um comportamento, ele tem que representar para uma outra autoridade tomar providências. Ele não pode, né, fazer justiça para si próprio com as próprias mãos. Então, esse precedente, ele é muito perigoso. É nesse sentido que vai a minha crítica. A senhora falou que quer dizer, é uma discussão velha já, né? Que a PGR que devia ter feito esse inquérito, né? Não o próprio ministro, não é isso? Além disso, como é que pode o próprio ministro mandar prender a pessoa que o ameaçou? Então, vamos supor, ainda que a PGR tivesse tomado a iniciativa, o ministro vítima não pode ser o juiz da causa. Isso está acontecendo. Então, assim, não é uma questão ideológica aqui, é uma questão jurídica. Pode perguntar para qualquer processualista que não tenha um viés ideológico, ele vai dizer, né? Um delegado que foi ofendido não pode cuidar do inquérito do seu ofensor. Um promotor, idem, um magistrado, idem. E não é porque é ministro do Supremo que a regra é diferente. Uhum. Agora, deputada Janaína Pascoal, queria perguntar uma coisa para a senhora. O Bolsonaro foi eleito um pouco ali na esteira do combate à corrupção. Depois ele se distanciou um pouco dessa meta e acabou na demissão do ministro Sérgio Moro, né, que encarnava esse combate à corrupção. A senhora acha que o governo atual se afastou um pouco desse combate à corrupção? Eu não vejo no governo, entendeu? Atualmente, né, nos ministros, nos representantes do governo, atos de corrupção. Então, quero deixar isso muito claro. Eu não vejo assim como a gente via nos governos do PT, né? A pessoa é denunciada, a pessoa é processada e o argumento da presidente era: não, vamos esperar até o resultado final, não afastava. Eu não vejo assim uma condescendência com atos de corrupção. Mas eu tenho assim uma certa decepção com atitudes institucionais que poderiam, vamos dizer assim, fortalecer o combate à corrupção, né? O exemplo que me vem à mente imediatamente é a do juiz de garantia, por exemplo. Todas as nossas discussões na linha de combater a corrupção iam no sentido de possibilitar a prisão com a decisão em segunda instância, ou seja, evitar, né, terceira instância, quarta instância, falando do seu ponto de vista mais popular do que técnico. Veio o pacote anticrime para, de alguma maneira, concretizar isso, e no lugar da gente possibilitar a prisão com a decisão em segunda instância, se criou mais uma instância, que é o juiz de garantia. Então, eu lembro bem que o ministro Moro orientou o presidente a vetar o juiz de garantia e o presidente não vetou. Então, assim, eu não vejo atos de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro, mas vejo assim vários sinais ou vários momentos em que ele poderia ter sido mais firme em criar mecanismos para combater a corrupção e não foi, sabe? Então, eu quero só deixar claro que não estou vendo atos de corrupção no governo dele, pelo menos não durante o governo. Mas gostaria de uma postura diferente, sabe? Acho que ele poderia ter feito mais. A senhora leu hoje, eu li nos jornais, uma denúncia de que o Queiroz chegou a pagar R$ 72 mil para Michele Bolsonaro, porque até então o presidente admitia acho que R$ 20 mil, que ele falou que tinha emprestado para o Queiroz devolveu, fez um cheque para ele, mas agora a imprensa está dando que foram R$ 72 mil e 21 cheques, né? Como é que a senhora vê isso? A senhora acha que respinga no presidente isso?
vai ter que apurar, vai ter que explicar, entendeu? Da mesma maneira que eu me manifestei com relação à ex-presidente Dilma, eu digo agora, né? Muito embora a Constituição diga que um presidente não pode ser processado e afastado por atos anteriores ao mandato, e o então procurador da República, doutor Janot, tenha defendido que sequer poderia ser investigado, né, na época da presidente Dilma, naquele momento eu defendi e defendo agora que não vejo óbices para investigações de fatos passados. Então, as investigações estão em andamento, num primeiro momento com relação ao filho. Se extrapolarem para a primeira-dama ou até para o presidente, eu entendo que elas têm que seguir, né? Elas têm que seguir. Porque no caso do Flávio e do Queiroz, a gente viu que esses malfeitos aí estão bem caracterizados, né? Porque o Queiroz pagava as contas do senador, o senador mesmo disse que pagava mesmo, admitiu numa entrevista para o Globo, né? Quer dizer, esses malfeitos aí acabam afetando um pouco essa... Eu acho até que foi esse fato envolvendo o senador que, de alguma maneira, fez o presidente mudar o rumo, sabe? Naquela verve, né, da luta contra a corrupção, no sentido de criar estruturas. Eu penso que esse caso do senador, de alguma maneira, fragilizou o presidente nessa parte. Eu vejo dessa forma. E principalmente na medida em que o próprio advogado do presidente protegia o Queiroz, né? Dava abrigo a ele, né? No escritório dele lá de... Esse ainda é um episódio que precisa ser esclarecido. Para mim, ainda aquilo não está claro, né? Se foi algo pessoal do advogado, se tinha a ver com o presidente. Eu ainda não tenho clareza do que aconteceu ali. Foi muito estranho, mas eu não sei o que foi que aconteceu ali. E tudo isso também acaba, se a senhora lembrar, aquelas acusações do Sérgio Moro, de que o presidente fazia tudo ali, queria mudar o diretor da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal do Rio, e tudo para proteger o filho, né? Se a gente for ligando as coisas, a gente fica assim com uma coisa no ar que tem coisas que não estão explicadas, né? Por isso é que as investigações estão em andamento. Vamos aguardar, né? Uhum. Agora, no caso dos filhos específicos, a senhora acha que os filhos atrapalham muito o governo? A senhora chegou a dizer que os apoiadores atrapalham, e os filhos? É porque esses apoiadores mais contundentes, eles pensam muito parecido. Eu não vou nem dizer os filhos, né? Mas principalmente com o deputado Eduardo, o Carlos, que também, mas eu vejo muito mais assim uma influência do deputado Eduardo nesses apoiadores mais contundentes. O deputado tem direito à sua livre manifestação, né, ao seu pensamento, mas eu entendo que atrapalha um pouco, sim, atrapalha. De um tempo para cá, eles melhoraram um pouco. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, eles melhoraram. Mas quando estão naquela, né, naquela onda de muito excesso, de muita perseguição a quem diverge, eu entendo que atrapalha, porque um presidente ele não pode ser um deputado temático, né? Um presidente ele governa para o todo. Então, quando tem um grupo de apoiadores assim muito barulhento, muito agressivo, acaba maculando a imagem do próprio governo. Porque a senhora falou certo, que o presidente, quando começou o episódio do Queiroz, da prisão, o presidente se recolheu um pouco e melhorou um pouco o tom do país, deu uma equilibrada, porque até então a gente via manifestações toda semana lá na esplanada dos ministérios, com atos antidemocráticos, ameaça de jogar bomba no Congresso, no STF. Tinha um clima muito negativo no país, né? Agora deu uma acalmada, né? A senhora acha que aqueles movimentos todos estavam sendo nocivos demais para a democracia? Para a democracia, não, porque também faz parte da democracia acolher pautas que podem ser tidas como antidemocráticas, né? Eu sou uma defensora da liberdade de manifestação. Então, eu não digo que fossem ruins para a democracia, mas eram muito ruins para o governo do presidente, entendeu? Uhum. A revista Piauí chegou a publicar nessa semana, não sei se a senhora chegou a ver, de que Não. o presidente, em maio, quando teve aquela possibilidade do ministro Celso de Mello confiscar o celular dele, essa matéria da Piauí diz que naquela época, em maio, ele chegou a pensar em dar um golpe, fechar o STF, afastar todos os ministros
mas depois não acabou não se concretizando, né? O senhor acha assim que houve ou há ainda alguma ameaça às instituições? Não vejo essa ameaça. Não vejo essa ameaça nem por parte dele. Ele é muito emotivo, entendeu? Não vejo essa ameaça por parte dele. Não vejo sustentação, ainda que houvesse um desejo, mas não vejo nenhuma sustentação das Forças Armadas para algo do gênero. Não vejo clima internacional para isso. Então, realmente, hoje me preocupo mais com os arroubos do Supremo Tribunal Federal do que com qualquer risco por parte do presidente da República. O senhor acha que o STF está extrapolando as suas funções? Totalmente. Totalmente. Além daquela questão lá do inquérito das fake news, o que mais que a senhora vê como Tem o inquérito extrapolar? das fake news, tem esse próprio inquérito aí das manifestações consideradas antidemocráticas. Poxa vida, o mesmo Supremo que há alguns anos atrás garantiu o direito de fazer a marcha da maconha, né? Agora entende serem antidemocráticas manifestações com cartazes de fechamento do Supremo. Então, você não pode confundir a pauta com a própria manifestação. Uma manifestação ela é antidemocrática quando ela quebra a propriedade, sobretudo pública, quando ela ataca pessoas fisicamente. A gente não pode cercear as pautas, entendeu? Então, me parece, assim, todo esse movimento do Supremo um precedente péssimo para a democracia, sabe? Porque está havendo censura. Quando um ministro que se sente vítima, eu não estou nem dizendo que ele não seja vítima, eu quero deixar isso muito claro, mas quando ele entende que ele pode, né, mandar prender as pessoas que o ofenderam ou o ameaçaram, que ele pode mandar tirar os perfis dessas pessoas do ar, ele pode intimar os representantes das empresas a retirarem esses perfis sob pena de desobediência e até prisão. Não me parece um comportamento coerente com um país democrático. É por isso que a senhora acha que a nova lei de fake news que está sendo discutida no Congresso, ela tem que prever esse tipo de coisa, então? Eu tenho muita preocupação com essa lei, porque tenho vivenciado isso, inclusive aqui na Assembleia. Os colegas mais à esquerda, né, têm um costume de entender que todos os textos, todas as reportagens que lhes são favoráveis são verdade. E aquelas que não são fake news, entendeu? Então, e não são só os colegas mais à esquerda, né? Em regra, pessoas que são contestadas em alguma situação, pessoas públicas, tudo é fake news. O que desagrada é fake news. Então, assim, eu fico muito preocupada por saber quem é que vai decidir, né, o que é fake, o que não é fake. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia da liberdade, do livre trânsito de ideias, de alguma maneira, ir levando o mais próximo possível da verdade. Então, esse projeto, ele me preocupa. Uhum. Deputada, nesses últimos dias a gente está vendo aí uma discussão lá no Ministério da Justiça de que um órgão lá do Ministério teria criado uma lista negra com funcionários públicos que teriam perfil antifascistas. Eu lembro que a senhora, quando era professora da USP, sofria também pressões por ser de direita, né? Era perseguida por ser de direita. Como é que a senhora vê esse tipo de dossiê? Ele não tem que existir nem quanto à direita nem quanto à esquerda, né? Como eu não vi o dossiê, eu não sei até que ponto esse dossiê existe. Porque também, às vezes, lança-se uma notícia e a notícia vai sendo replicada e aquele fato anunciado vira uma verdade. Então, eu não vi um dossiê, então não tem como me manifestar sobre ele. O que eu vi seria alguma determinação de que funcionários que criticassem seus superiores fossem punidos ou que os funcionários fossem proibidos de fazer qualquer tipo de crítica nas redes sociais. Esse tipo de norma me desagrada muito. Me desagrada, porque retira, né, da sociedade a possibilidade de ter acesso a uma informação. Não é nem só o direito do funcionário se manifestar, que já seria algo sagrado, mas é também da sociedade ter acesso àquela informação.
Então, esse tipo de normativa, né, que cerceia a fala de funcionários privados ou públicos, esse tipo de normativa me preocupa, sabe? Como fiquei muito preocupada hoje quando vi, também é difícil a gente saber se aconteceu ou não aconteceu, mas notícias de que o Procurador-Geral da República teria mandado investigar pessoas que fizeram comentários contrários a ele. Meu Deus do céu, onde é que vai o grau de... Eu vou usar uma palavra aqui, eu não quero ofender ninguém, mas de milindre, sabe? Onde é que vai o milindre dessas autoridades? Eu acho que não tem pessoa nesse país que foi mais atacada, tanto pela esquerda como pela direita, como eu, entendeu? Eu nunca processei ninguém, sabe? E essas pessoas ficam usando o seu poder, é muito poder que essas pessoas têm para mandar investigar, para mandar prender, para abrir procedimentos. Então, assim, esse comportamento tão melindroso, ele não é coerente com a democracia. Nessa briga aí de Aras com os procuradores da Lava Jato, a senhora acha que a razão está com que lado? Aí? Porque o Aras quer controlar a Lava Jato, quer ter os dados da Lava Jato para ele, quer ter tudo na mão dele, e acha que os procuradores estão ficando independentes lá. A senhora acha que quem tem razão nessa briga? O que eu tenho dito sobre esse episódio é o seguinte: quando muda uma gestão, é natural que o novo gestor queira dar, vamos dizer assim, a sua cara para a nova gestão. Então, nessa seara de investigações, existem muitas discussões que podem ser feitas. É ideal o modelo de força-tarefa ou não? Isso é uma discussão de ordem técnica que um gestor pode entender que sim e o outro gestor pode entender que não. Então, eu não acho que, pelo fato do Procurador-Geral da República ter uma outra visão de força-tarefa ou daquela força-tarefa, que ele seja, por isso, ruim. Entendeu? Porque a mudança de olhar ela é inerente à mudança de gestão. O que tem me preocupado são as falas, assim, muito desmerecedoras do trabalho da força-tarefa, de alguma maneira desconstruindo esse importante trabalho. Então, o que me incomoda não é a mudança da maneira de trabalhar, porque isso é natural. O que me incomoda, e aí eu acho que a palavra utilizada pelo ex-ministro Moro é a mais adequada, é o revisionismo. Parece que o procurador-geral, se não é isso que ele deseja, ele está passando essa imagem, que é desfazer todo o trabalho da Lava Jato, sabe? E aí isso é muito ruim, é ruim para o Ministério Público como instituição, é ruim para o país, sabe? Eu não sei por que ele está fazendo isso. E eu não acho que isso seja pró-Bolsonaro, porque as pessoas têm tentado criar, né, a ficção de que esse trabalho que o procurador, esse trabalho de desconstrução, né, da República, Procurador-Geral da República está fazendo, seria favorável ao Bolsonaro. Eu não enxergo isso. O Bolsonaro nunca foi alcançado pela Lava Jato, nunca teve nenhum tipo de ilação, de comprometimento dele com aqueles casos investigados. Né? Esse movimento do Procurador-Geral da República, ele favorece o PT, ele favorece o PSDB, ele favorece o MDB, ele favorece as siglas que foram alcançadas pela Lava Jato. Lógico, até porque também o Lula foi preso com provas, ali tinha documentos, tinha inúmeros, né, mais de 1.000 depoimentos, eu acompanhei bem o processo do Triplex de Guarujá. Tinha mais de 1.000 depoimentos, não tinha... E ele foi condenado em todas as instâncias, né, pelo Moro, pelo Tribunal, o TRF4, pelo STJ, quer dizer, mais do que suficientes provas, né? Não foi uma coisa inventada da cabeça do juiz. E aí, o que eu vou falar vai desagradar você xingada também. O bolsonarismo, eu penso assim, ele tem uma visão um pouco limitada, sabe? Como se estabeleceu essa briga aí entre o presidente e o ex-ministro Moro, e agora esse movimento que parece ser o do procurador-geral vem contra o ex-ministro Moro, tem muito bolsonarista aplaudindo, né? Mas eu acho que não está enxergando que esse movimento não tem nada de favorável ao Bolsonaro. É um movimento que favorece as pessoas que foram alcançadas pela Lava Jato. Né? Então, assim,
eles estão vendo hoje o Moro como inimigo do Bolsonaro. Eu ouso dizer que o inimigo do inimigo não necessariamente é amigo, entendeu? Então, acho que tem que enxergar um pouquinho além. Né? Tem que enxergar um pouquinho além. Tá certo. Deputada Janaína Pascoal, já passaram 2 anos aí, praticamente, da posse do Bolsonaro, mas a gente vê que ainda a coisa ainda fica muito na base da ideologia ali em algumas áreas, né, na direitos humanos, nas relações internacionais, na educação. Por que essa discussão ideológica não avança, principalmente na educação, por exemplo? A senhora que é uma... Houve uma troca essa semana que eu não conheço a pessoa que foi colocada no cargo, como não conhecia a pessoa que estava no cargo. Mas eu tinha lido a tese da pessoa que estava no cargo, que é a doutora Ilona, eu não sei falar o sobrenome dela, mas era secretária nacional da Educação Básica. O ministro novo a retirou, a imprensa, de certa forma, aplaudiu, porque, por alguma razão que eu não sei explicar, ela foi caracterizada como uma profissional ideológica, como uma Olavete. E a tese da secretária era uma tese técnica que advogava, né, investir na educação básica, um trabalho sério. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também quando compra, né, esses adjetivos que criam para as pessoas, estigmatizando as pessoas, e nem sempre a gente sabe se esses adjetivos são colocados nas pessoas para o bem, né? Porque essa mulher também vinha fazendo um trabalho de enxugar gastos, de mostrar que muitas contratações nem sempre se revelam políticas boas. Então, eu não sei se ela não estava ali atrapalhando algum interesse, e ela foi trocada. Entendeu? Então, assim, eu tomo muito cuidado com essa coisa dos adjetivos, sabe? Ah, fulano é ideológico, Beltrano não é ideológico, é técnico. Eu gosto sempre de ver quais são as propostas, quais são os trabalhos, quais são os textos publicados, entende? Então, assim, por exemplo, a ministra Damares, ela é vista como uma ministra ideológica, mas ela tem ali muitas propostas importantes. Ontem mesmo eu conversei à noite com a secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, sobre o tema adoção, né, que eu tenho abordado aqui na Assembleia também. Eles estão com um trabalho consistente. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente coloca todo mundo no mesmo bolo, sabe? Tá, mas nesse balaio, a senhora chegou a falar dos Olavetes, né? Uma coisa que parece bem clara, pelo menos para mim, como jornalista e para a sociedade, que o Olavo de Carvalho não é uma coisa muito positiva para a educação, né? Parece meio nociva essa ideologia dele para a educação, né? Olha, a obra do Olavo de Carvalho, é uma obra muito consistente, né? E eu acredito que muitos olavetes aí que se apresentam como seguidores dele nunca leram os livros dele. Então, ele tem uma obra muito consistente. O que acontece é que ele tem um estilo muito agressivo. E ele, por alguma razão que eu não sei explicar, gosta de exagerar nesse estilo. E ele acabou, num determinado momento, traindo a própria obra, né? Porque um dos principais livros do Olavo de Carvalho é o Imbecil Coletivo, onde ele mostra, né, que quando você cria uma coletividade, todo mundo diz amém àquelas ideias, você também gera uma imbecilidade. E, por incrível que pareça, ele acabou gerando em torno dele uma coletividade imbecil também, sabe? Então, ele criticou isso, né? A vida inteira, vamos dizer assim, na esquerda, que acabou chegando ao poder, que é quando ele fala da luta cultural. Só que quando ele foi fazer frente a isso, ele traiu a própria obra, porque ele acabou criando uma imbecilidade coletiva para o outro lado. Daí eu fazer a comparação entre o petismo e o bolsonarismo, sabe? Mas a obra dele, os livros, as aulas, quando ele não está fazendo live, xingando as pessoas, são consistentes. A senhora falou aí do petismo, bolsonarismo, até me deu um gancho aqui para uma pergunta que eu vou fazer para a senhora, que é sobre o Renda Brasil. Na verdade, o Renda Brasil, que o Bolsonaro está implantando, é o Bolsa Família do PT.
E o Bolsonaro tem feito o Renda Brasil com a ideia de conquistar votos no Nordeste, pensando na reeleição. A senhora acha que o bolsonarismo está repetindo o petismo nessa área de assistência? Eu acho que precisa esperar um pouco mais para fazer essa análise, né? Eu tenho que tentar entender melhor os detalhes do programa. O que eu posso te dizer, que é algo que me incomodou muito, né, na gestão do presidente, é o fato dele nem ter tomado posse, já estava falando em 22, entendeu? E durante a campanha inteira, inclusive ele falou isso para mim, olhando na minha cara, foi presencial, que ele sequer iria se candidatar à reeleição. E ele acabou de tomar posse, ele já começou a falar em 22. Então, isso eu acho muito ruim. Isso, na verdade, é uma marca do político brasileiro. Ele acaba de saber o resultado de uma eleição, ele já está trabalhando para outra. E isso não significa trabalhando bem para poder ter trabalho para mostrar na outra, né? É trabalhando com a cabeça. Então, eu acho isso péssimo, péssimo, né? Como exemplo, péssimo para a população, entendeu? Agora, do programa em si, eu precisaria olhar com mais calma para poder falar. Quando a senhora falou assim que ele está pensando só em 2022, e é o fato, né, que ele tem viajado já praticamente em campanha, foi para o Nordeste, montou em cavalo, essas coisas que Fernando Henrique também fez lá, montou em jegue e tal. Mas ele está lançando para o Renda Brasil, ele está falando, olha, para eu conseguir os 120 bilhões do Renda Brasil, eu preciso aumentar, por a CPMF, a nova CPMF. A senhora, por exemplo, que é uma pessoa liberal, conhece seus pensamentos, a senhora acha que aumento de imposto nessa hora ajuda o país? Eu entendo que não, contraria as próprias propostas de campanha, né? Contraria as próprias propostas de campanha. Então, eu entendo que não, com certeza não. Tá. E agora, como uma das formuladoras do impeachment da Dilma, a senhora ficou conhecida nacionalmente por causa disso, como é que a senhora vê esses 50 pedidos de impeachment que o Bolsonaro tem lá na Câmara com o Rodrigo Maia? Olha, eu não li os 50, tá? Eu li, Lógico. eu li uns 5, mais ou menos. Os que eu li, eu não vi elementos para impeachment do presidente. Eu não vejo que o presidente, até este momento, tenha cometido crime de responsabilidade. Tanto é que, quando eu fiquei nervosa com ele, né, com a postura rebelde dele com relação à pandemia, eu não falei em impeachment, eu falei saia, né? Se o senhor não quer conduzir o país, saia e deixa quem quer conduzir, porque tecnicamente, pelo menos até este momento, não existe elemento para impeachment. Quando a senhora falou que ele saia, eu também vi aquilo e fiquei até. Aquele saia, a senhora repetiria hoje, o saia? Não, não, eu me envolvi muito com essa questão da pandemia, porque mesmo antes de eu adoecer, eu já vinha acompanhando a questão internacional, sabe? Acompanhando toda a imprensa internacional, fazendo contatos com pessoas que estavam no exterior, tentando sensibilizar os deputados aqui da casa, o próprio governador, né? Eu tive até um embate com o governador no começo disso tudo, porque eu queria que ele fechasse São Paulo antes, e naquele momento ele não concordava. Então, eu me envolvi muito com essa questão da pandemia, ainda sigo envolvida, acompanhando as pontas, ouvindo médicos, ouvindo pacientes, e aquilo ali foi uma explosão, vamos dizer assim, de indignação, né? Pelo fato do presidente continuar falando que não era grave, entendeu? Mas hoje eu não faria o mesmo discurso. Falando em não faria o mesmo discurso, a senhora já se mostrou um pouco arrependida às vezes, só fala, não, quando eu propus o impeachment da Dilma, não foi com prazer, eu não queria, assim, prejudicar ninguém, né? Como é que a senhora repetiria aquele gesto de hoje? Não, é que assim, não estou atuando, mas eu sou advogada, né? E a gente, como advogado, sabe que toda vez que você promove um processo, a pessoa processada, a família da pessoa processada, e eu não estou falando de um processo injusto, não, mesmo um processo justo, esse núcleo sofre, entendeu? Então, não é algo prazeroso, né? Se eu tivesse prazer em processar, eu teria ido para o Ministério Público. Eu nunca tive, assim, mesmo eu funcionei muitas vezes como assistente da acusação, e sempre nas minhas petições eu escrevi, né? Exerço esse papel sem aquele gosto, né, de acusar, mas porque é necessário, porque os elementos estão presentes.
entendeu? Então, o que eu disse ali é que eu não tinha uma questão pessoal com a presidente, nunca desejei mal a ela, como não desejo, entendia, né, que era uma situação que gerava e gera sofrimento para os familiares, mas me senti no dever como cidadã de promover aquela ação, porque o PT era e ainda é controlador dos formadores de opinião. Então, se eu não fizesse aquilo, ninguém faria. Contra o Bolsonaro, tem fila para fazer. Né? No caso do PT, não. Então, eu senti que era um dever, né? Como alguém que conhece o direito, como alguém que gosta, que ama o país. E, assim, eu faria de novo. Entendeu? Então, não tem nenhum arrependimento do pedido de impeachment. Agora, esse respeito para com o ser humano, né? Não importa quem seja esse ser humano, é algo que eu procuro realizar na minha vida sempre, entendeu? E as poucas vezes em que eu, às vezes, posso me exaltar, eu nunca gosto. Eu acho que você tem que sempre tentar se policiar para ser o mais respeitoso possível, inclusive com a pessoa, e principalmente com a pessoa de quem você diverge, com quem você está, vamos dizer assim, numa contenda, entendeu? Então, é mais uma postura de vida mesmo, né, do que um arrependimento. Não houve arrependimento. A senhora fala, não me arrependi, faria tudo de novo. E no caso do Bolsonaro, a senhora votou em 2018, apoiou. A senhora pensa em apoiá-lo de novo em 2022? Olha, eu não sei quais serão as opções. Tá? Em 18, eu não vi opção ao presidente. Eu não sei quais serão as opções em 22. Se não houver opções, provavelmente votarei nele de novo. Mas, se houver, eu preferiria uma direita mais moderada, entendeu? Uma direita que não estigmatize a própria direita. Porque esse pessoal mais raiz que apoia o presidente, eles têm umas ideias, uns comportamentos que eu acho que estigmatizam a própria direita, entendeu? Então, eu preferiria ter uma alternativa para 18, né? Mas, perdão, para 22. Mas precisamos aguardar. Acho que é cedo ainda. Então, eu vou fazer uma pergunta que vai ser a final minha aqui. A senhora gostaria de ser candidata a presidente da República, já que teve 2 milhões de votos, nunca ninguém na história teve isso? Eu fico muito honrada com esses votos. Peço a Deus que possa fazer o máximo neste mandato. E a minha cabeça está neste mandato. Sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o presente. Né? Ninguém sabe quem vai estar vivo em 22. Se houver uma alternativa, inclusive a minha pessoa, melhor. Melhor, entendeu? É sempre melhor. Eu prefiro ter alguém para apoiar do que ter eu que enfrentar um eventual desafio dessa magnitude. Então, melhor. Por isso, até que eu tenho aconselhado o ministro Moro a mudar a postura, sabe? Essa postura de vitimização que ele tem adotado nos últimos tempos, eu não acho boa para quem eventualmente quer disputar, né, a condução de um país. Me parece que já é hora dele mostrar que conhece de outros temas também, que está estudando outros temas, sabe? Saúde, educação, saneamento básico, que tem a ver com saúde também, que para mim é uma pauta muito, muito cara. Né? Acho que poucos são os políticos que têm preocupação com saneamento, e me parece a principal pauta, né? Num país como o nosso. Então, ele tem aí 2 anos para também sair do lugar em que ele foi colocado, sabe? Ele está muito limitado, né? As próprias perguntas que são feitas a ele são perguntas que o limitam demais. Então, acho que cabe a ele agora, se é que quer ser candidato, não sei, ele nunca verbalizou, né? Mas se é que quer, sair desse lugar, sabe? Não dá mais para ser a pessoa que vai lutar contra a corrupção. Isso é pressuposto. E o que mais ele vai propor para a gente, sabe? Eu realmente gostaria de ter uma alternativa. Pelo jeito, a senhora já montou uma pauta aí para o Moro, né? A senhora está meio que envolvida numa eventual candidatura dele? Eu acho que quanto mais boas opções nós tivermos, melhor, entendeu? Porque os nomes que vêm sendo ventilados, e eu não quero aqui também desmerecer ninguém,
não são nomes que eu vejo como alternativas, né? Digo isso respeitosamente. Acho que o ministro ele tem uma história, ele tem um trabalho realizado, seria eu vejo assim uma perspectiva, mas ele tem que mudar a postura. Essa postura tão vitimizante, sabe, de vitimização, é uma postura que a mim irrita muito, me irrita muito. Perfeito. Bom, deputada Janaína Pascoal, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, que já estamos quase 1 hora no ar. Eu sei que a senhora tem também, eu sei que a senhora tem também uma audiência que a senhora abandonou lá da CPMI aí da Vamos ver que ainda está CPI. acontecendo. Não sei se continua. Se continuar, vou voltar para lá. Assembleia, né? A senhora está, inclusive, no seu gabinete, né? Eu queria agradecer muito a sua participação nessa live e deixar o espaço para a senhora fazer as suas considerações finais. Então, eu agradeço imensamente esse espaço, Germano, uma honra, né? Uma conversa tão respeitosa que passou muito mais rápido do que o tempo mesmo que foi. Quero pedir à população, né, que procure se manifestar nas redes, eventualmente, né, quando passar esse período de pandemia, se houver manifestações de rua, eu respeito as manifestações, mas que nós procuremos adotar uma postura mais urbana, sabe, mais respeitosa, mais de ouvir o outro. Nós temos que nos colocar um pouco no lugar do outro para trazer um pouco de estabilidade para o país. Então, esse é um primeiro pleito. Acho que um debate ético, eu gosto de propor um debate ético para comportamento nas redes, nunca um debate assim, uma linha pelo direito penal, como está acontecendo, sabe? Isso me assusta. No que tange a doença, né? Ter consciência de que a doença existe, de que a doença é grave, de que é importante adotar comportamentos responsáveis para preservar a nossa vida, a nossa saúde e principalmente a vida e a saúde do outro. Essa questão de grupo de risco ela é muito discutível, né? Eu já vi pessoas muito idosas com comorbidades se infectarem e, graças a Deus, se curarem, e pessoas muito jovens e saudáveis não conseguirem se curar. Então, a gente tem aí profissionais de saúde, né, morrendo aos montes, se sacrificando. Eu acho que, em respeito a esses profissionais, nós temos que adotar uma postura responsável, sabe? É isso. Saúde para todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Bom final de semana. Tá, muito bem. Então, em nome da Isto É, eu quero agradecer a deputada Janaína Pascoal e também a todos que nos assistiram de suas casas, escritórios e agradecer. Muito obrigado. Boa tarde, deputada. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado.